Dentro da pasta que foi disponibilizada para vocês, tem essa pasta aqui, número 3, arquivo para análise no Grasshopper. Aqui a gente vai encontrar o arquivo realmente que a gente vai inserir dentro do Grasshopper, que eu vou mostrar para vocês como que faz isso, todo o passo a passo e como que a gente consegue utilizar esse arquivo. Eu também deixei aqui uma volumetria, e aí tem tanto para Rhino 8 quanto para Rhino 7, eu não sei qual você vai estar utilizando. Isso aqui é só para caso você não tenha uma volumetria ainda do seu terreno de PA, nem do entorno, você pode utilizar aqui essas duas volumetrias para realizar essa análise solar e entender como que ela é feita. Então, dentro do arquivo aqui do Rhino, eu já baixei, tá? Exatamente essa volumetria da UFJF, que tá aqui também. Eu tô utilizando a versão 8. Então, o que que eu fiz? Eu abri o Rhino e só abri, então, esse arquivo aqui, que vai ser esse arquivo aqui que a gente vai estar utilizando. Provavelmente para vocês vai abrir com essas 4 visualizações, mas é só clicar em cima da perspectiva 2 vezes, que vai abrir da perspectiva. E se você clicar nessa seta aqui do lado, você consegue escolher o modo de visualização. Eu gosto sempre de deixar ou em wireframe, ou então em renderizado. Mas renderizado pode ficar um pouco pesado demais, então caso você queira deixar no wireframe, tudo bem. E depois de você inserir o seu arquivo da volumetria aqui no Rhinoceros, seja esse que eu acabei de falar, né, que eu tô mostrando para vocês, ou seja, o seu próprio arquivo da volumetria do seu PA, e aí é interessante a gente voltar aqui, ó, nessa pasta que eu disponibilizei para vocês, tem como criar a volumetria e importá-la. Então, se você for dentro dessa pasta, tem um vídeo mostrando como que faz a modelagem da volumetria, como que pega, como que você vai achar dentro do CAD de Juiz de Fora o local do seu terreno e como que você vai levantar essa volumetria. Eu explico tudo aqui nesse vídeo. Só que caso você não queira ver o vídeo, você pode também só ler como que faz como que cria e como que importa, tá? Então nesse vídeo, além de fazer toda a modelagem, eu também mostro como que importa para o Rhinoceros, ou seja, para chegar nesse ponto aqui do Rhino, que eu já tô aqui com o meu arquivo pronto. E caso então você não queira ver o vídeo, você lê o documento, que é um PDF pequenininho de uma página só, tá joia? Mas eu recomendo fortemente vocês verem o vídeo, porque vocês vão aprender aí a fazer esse levantamento de uma modelagem 3D para qualquer lugar que seja, para qualquer terreno que seja que vocês vão pegar daqui para frente. Bom, então eu já inseri a minha volumetria, né, aqui, tá? E o que eu vou fazer agora é vir aqui no Grasshopper. Então, eu venho aqui no Rhinoceros, escrevo Grasshopper, né? Para abrir meu Grasshopper. Meu Grasshopper já está aberto e eu separei a tela, metade sendo do Grasshopper, metade sendo, então, aqui do Rhinoceros, porque tudo que a gente fizer no Grasshopper vai aparecer no Rhinoceros. Agora, lá na nossa pasta, aqui, arquivo para análise do Grasshopper, tem esse primeiro arquivo aqui, que é do Grasshopper. Vocês vão baixar ele, porque é ele que a gente vai abrir no Grasshopper. Então, eu vou aqui voltar no meu Grasshopper, File, Open, e vou abrir ele. Quando eu abrir ele, ele vai ter essa cara aqui, tá? A gente sabe, vocês estão vendo modelagem e prototipagem, vocês sabem também que no Grasshopper tudo funciona com pilha. Então, todo o funcionamento da análise solar que a gente vai ver daqui pra frente tá aqui, nessas pilhas aqui. Mas a gente não vai precisar mexer nessas pilhas, vocês não se preocupem, a gente não precisa mexer. A gente vai mexer apenas com essa interface aqui que eu criei para ficar mais intuitivo e a gente entender. Mas é claro que depois, se você quiser mexer e entender um pouco mais do programa, você pode simplesmente ver tudo que está aqui, tudo que está conectado, tá joia? Então, a gente começando aqui, a gente vai ter análise solar, conforto ambiental, e tem duas importantes informações que a gente tem que ver se está correto. Certifique-se primeiro que o seu arquivo do Rhinoceros esteja em metros. Eu sei que o meu está em metros porque aqui embaixo, ó, já está em metros, mas caso o seu não esteja, você precisa colocar em metros antes de importar a volumetria. E lá também naquele vídeo que eu falei pra vocês, que eu mostro como que importa a volumetria, como configura, também tem tudo explicado. Depois disso, a gente também tem que certificar que o entorno, ou seja, toda a topografia, o prédio de topografia, esteja um grupo diferente do terreno que a gente vai analisar. Por exemplo, aqui eu trouxe 3 terrenos que a gente pode analisar. Esse aqui, que é um central, esse aqui, que é o gramado do Itamar, e trouxe um outro terreno aqui, laranja. Ou seja, esses 2 verdes e esse laranja são os terrenos que eu vou mostrar para vocês que a gente consegue analisar. E o que seria o entorno? Todas as outras edificações. Tanto que se eu clicar aqui, eu vejo em amarelo o agrupamento das edificações.
Então, realmente, as edificações estão agrupadas em um grupo diferente do que cada terreno, cada superfície que eu quero analisar. Agora que eu já fiz esse passo 1 e esse passo 2, eu sei que o meu arquivo tá ok e vai rodar tudo que eu preciso rodar para fazer a análise. Nessa primeira etapa aqui dos dados climáticos, você pode inserir um dado climático de uma cidade diferente que você queira analisar. Aqui no endereço dos dados climáticos, eu já tenho o endereço climático de Juiz de Fora, os dados climáticos de Juiz de Fora, então a gente não precisa mexer. Mas caso você queira mexer, colocar um outro dado climático, você está fazendo uma análise solar para uma outra cidade, você vem aqui, clica 2 vezes em cima do false e faz o que for pedido, já está em tudo explicadinho aqui. Após isso, a gente vai entrar aqui no ponto 2, que seria a carta solar. Como que a gente insere essa carta solar no nosso terreno, para a gente fazer a análise. Então, a gente vê aqui que a carta solar vai ser posicionada a partir de um ponto central que a gente tem que criar. Então, eu vou seguir esses passos aqui, 1, 2 e 3, para criar esse ponto e você conseguir ver a carta solar. Primeiramente, fala que no Rhinoceros eu tenho que criar um ponto no local desejado e selecionar esse ponto. Vamos supor, então, que eu vou querer analisar, eu vou colocar aqui na vista de topo, tá? Porque a carta solar a gente sempre vai mexer ela com vista de topo. Vou colocar renderizado e vamos supor que eu quero ver aqui esse terreno. Eu quero um ponto de carta solar para cada face desse meu terreno. Então, eu vou colocar aqui no Rhinoceros, a gente tem a opção aqui de ponto. Vou clicar nesse ponto e vou colocar exatamente aqui no local que eu quero analisar. Depois a gente consegue movimentar esse ponto para um lado, para o outro, não se preocupe com isso. Então eu vou criar aqui esse ponto. Já estou com o ponto selecionado, tá? Porque eu tenho esses dois eixos aqui, o verde e o vermelho, são os gimbals, tá? Então se eu estou selecionando o ponto, ele vai aparecer. Se eu aperto ESC, eu estou desselecionando o ponto. Vou selecionar o ponto novamente. Ok. Agora no Grasshopper, clique com o botão direito no componente de ponto. Esses aqui são os 6 componentes de ponto que a gente tem. E escolha a opção Set One Point. Vou clicar com o botão direito e venho aqui em Set One Point. Ou seja, eu estou referenciando para o meu Grasshopper que esse componente de ponto, na verdade, é esse ponto que está aqui no nosso Rhinoceros. Agora o passo 3, ele fala conecte o ponto, ao componente ponto centro carta solar, segurando o Shift. Vou selecionar o Shift aqui no meu computador, no teclado, e agora eu vou conectar o meu ponto no componente ponto centro carta solar. Perfeito. Nada vai mudar por enquanto, porque a gente ainda não ativou a carta solar. Eu vou fazer 4 pontos, então eu vou continuar aqui, Selecionei o ponto no Rhino, coloco ele aqui posicionado onde eu quero, seleciono o ponto. Aí agora aqui no componente, dentro do Grasshopper, eu seleciono o botão direito, Set One Point. Então ele já fica cinza, porque ele já está considerando, ele já está referenciado. Com o Shift segurado, eu conecto ele também aqui ao meu outro componente. Mais uma vez, mais um ponto. Vou colocar aqui desse outro lado, seleciono o ponto. Aqui no componente de ponto no Grasshopper, seleciono com o botão direito do mouse, vou em Set One Point. Já foi referenciado e ligo também. E eu quero mais um ponto que eu vou colocar exatamente aqui nessa fachada, seleciono ele, clico com o botão direito no ponto, Set One Point, com o Shift conectado, eu aperto. Por que o Shift tem que estar conectado? Porque se você só colocar depois um sem estar conectado, você vai desligar todos os outros que você tinha ligado, tá? Então é importante você conectar todos com Shift selecionado. É importante falar para vocês também, por que esses dois aqui estão laranja e esses outros estão cinzas? Se você for ver, ele tá laranja porque ele tá falando que não tem um ponto referenciado, não foi encontrado no Rhino. Realmente, porque a gente só tem 4 pontos, mas não tem problema. Desde que você não ligue esses dois componentes que ficam laranja, desde que você não ligue eles aqui no ponto, nesse componente azul, não tem problema. Eu deixei aqui 6 pontos para vocês, porque vai que o terreno é grande demais, vocês querem colocar mais pontos, mas você não precisa utilizar todos. Caso você só queira utilizar um ponto também, tudo certo, e todos esses aqui ficam sem nada, tá joia? Então agora que eu já tenho meus pontos aqui no Rhinoceros e no Grasshopper, eu vou ligar a minha carta solar. Então a minha carta solar está desativada, se eu clico aqui nessa setinha, eu consigo ativar. Vai aparecer um pouco bagunçado assim, mas calma aí. A gente pode vir aqui em escala da carta solar e diminuir, porque a escala dela está muito grande. Vou clicar 2 vezes e vou colocar ponto 2. E dei um Enter. Só que agora eu acho que talvez tenha ficado... ainda ficou bem grande.
Então eu vou diminuir mais, vou pôr 0,05. Agora o que a gente também pode fazer é escolher o norte. Você tem que ter referenciado aí no seu projeto onde está o norte. Quando eu criei essa volumetria, eu já sabia que o meu norte estava para cima, então o meu norte está correto. Mas caso o seu norte não esteja correto, você tem que movimentar aqui até encontrar o norte certo. Esse slide aqui vai de 0 a 360 e quando você vai movimentando ele, movimenta a posição do norte também, tá? Eu vou deixar no 0 porque eu sei que o meu norte está para cima. Além disso, o que a gente pode fazer também é ativar as linhas coloridas. Se a gente vem aqui e ativa, eu tenho as linhas coloridas do que é o verão, o que são os solstícios, né, de verão e de inverno, e o que são os equinócios. Perfeito, então essa seria a primeira etapa. E eu sei que talvez possa incomodar essas edificações aqui, atrapalhando a visualização da carta solar. Então é só você selecionar a edificação e apertar com o scroll do mouse, aquele botão que a gente joga a página para cima e para baixo, seleciona e aí tem a opção aqui, ó, de esconder os objetos. Então você pode ir escondendo todos os objetos que você não quer ver. E aí fica bem melhor a visualização. Só que eu quero que os objetos fiquem aparecendo, todo o entorno aparecendo, porque a gente ainda vai fazer aqui umas outras etapas. Então eu vou clicar com o scroll do mouse de novo e vou aqui em Show Objetos, ó. Com o botão direito do mouse, eu faço aparecer todos os objetos. Agora a carta solar a gente já tem. E é interessante aqui também falar que a gente pode trocar a cor da carta solar depois. Vamos supor que vocês querem um rosa, ou um azul, verde, a gente consegue fazer isso de forma personalizada. Além disso, essa carta solar, ela tá em projeção estereográfica, ou seja, ela tá em 2D, ela tá chapada. Por isso que eu falei que a gente tem que sempre ver a carta solar na visão de topo. Mas a gente também consegue ver ela em 3D, como se fosse o Heliodon. Então eu vou clicar 2 vezes aqui no topo para voltar as minhas visualizações. Vou entrar em perspectiva. Dentro de perspectiva a gente vê que a carta ainda está chapada. Mas se a gente vir aqui, ó, e fazer o que está pedindo, por exemplo, a carta solar está em 2D. Para mudar para 3D, clique no painel ao lado e aperte Ctrl E. Então eu vou clicar aqui no painel, que é esse painel, e no teclado Ctrl E. Quando eu faço isso, vocês vão ver, a carta solar ela fica em 3D, como se fosse no Heliodon. E aí o que é interessante, caso vocês queiram, a gente pode tirar esses pontos aqui. Eu vou tirar esses pontos para vocês verem. Com Ctrl selecionado, eu vou desmarcar, ó. Isso pode ser um pouco pesado, tá joia? E agora que eu tenho só um ponto de carta solar, eu posso aumentar a escala. E aí a gente consegue ver a carta solar no meu terreno inteiro, na minha volumetria inteira que eu criei. Você pode pegar o ponto dela e arrastar, por exemplo, para o lado, então a carta solar também vai para o lado, para o outro. Você pode fazer esse tipo de manuseio da carta solar. Eu vou dar Ctrl Z, que é para voltar ao ponto que a gente estava. Prontinho. Conectei de novo os 4 pontos. Vou ativar aqui a carta solar de novo, vou ativar as linhas coloridas de novo. Agora, o próximo passo que a gente também pode fazer e que a gente tem que fazer é a análise de obstrução, ou seja, como que esses terrenos que a gente vai analisar, por exemplo, esse gramado aqui, ele está sendo obstruído pelos prédios no entorno. E aí eu entro aqui nesse meu ponto 3, obstruções. E mais uma vez, é só eu fazer o que está pedindo. Eu vou clicar primeiro com o botão direito do mouse sobre esse componente, vou selecionar múltiplos breps e dentro do rinoceros eu vou selecionar todo o entorno, mas eu não vou selecionar o terreno que eu quero analisar e depois eu vou dar Enter. Então vamos lá, vou clicar aqui no componente, selecionar múltiplos breps e então vou selecionar todos os prédios que eu quero estar analisando. E aí você pode fazer de uma forma mais fácil, em vez de você ter que selecionar face por face. Quando eu fiz esse arquivo, eu já deixei aqui, olha, a topografia numa face, a edificação em outra face e o terreno para análise em outra face. Então, o que você pode fazer é vir aqui em edificação, com o botão direito, você seleciona os objetos. Então, todas as minhas edificações vão estar aqui selecionadas. Então, eu vou depois que eu selecionei, o que fala que eu tenho que apertar Enter. Então, vou dar aqui um Enter. Perfeito. Meu entorno aqui, se eu for ligar a visualização dele, ele está em verdinho, ó, tudo já está no entorno. É uma forma mais fácil da gente conseguir fazer isso. Agora que eu tenho, então, o meu entorno, o passo 4 aqui está ative a obstrução. Então, eu vou ativar.
mais uma vez eu vou para a vista de topo e aí a gente consegue ver as obstruções que tem em cada ponto. Lembrando que esses pontos têm que estar a uma altura razoavelmente perto do solo, e eu não acho que esteja. Eu vou voltar aqui em perspectiva, e a gente pode ver que elas estão um pouco altas, então eu vou clicar e vou abaixar. Você também, para você não ter que fazer um por um, você pode selecionar todos os pontos. Vou selecionar esse aqui. E você desce todos ao mesmo tempo. Perfeito. Vou voltar para a vista de topo. E aqui, então, eu já tenho a minha análise de obstrução. Agora sim, você pode, por exemplo, ocultar todo o terreno. Vou ocultar aqui todo o entorno, né? Não é todo o terreno, todo o entorno. E aí, por exemplo, a gente pode diminuir aqui um pouco a carta solar para 0.05 e diminuir ainda mais, talvez 0.08, fique um pouco melhor. E a partir disso, você pode tirar um print da sua tela e você leva essa imagem para o Canva, para o Photoshop, para onde você quiser analisar, para você realizar toda a parte escrita e analítica mesmo do que está sendo dado aqui. Vou voltar aqui com todo o meu entorno e agora eu vou só ocultar essa carta solar porque eu não quero ficar vendo ela. Então eu vou vir aqui e vou desativar a carta solar e o que está mostrando aqui ainda é a obstrução. Então eu também posso vir aqui e só desativar. Perfeito? O que eu posso fazer agora também, além disso, é as horas de incidência solar. A gente tem aqui o Itamar Franco. Se a gente for ver aqui em perspectiva, deixa eu chegar perto dele. Aqui estão os 3 andares e isso aqui em verde é aquele meio vazado dele que a gente tem. A gente pode analisar, por exemplo, qual as horas de incidência solar que esse meio do Itamar Franco recebe. Olha, a gente pode fazer seguindo esse passo 4, horas de incidência solar. Atenção, para essa etapa é necessário que você tenha configurado o entorno no passo 3. Então, o passo 3 é esse aqui, o meu entorno já está configurado. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Clique com o botão direito do mouse sobre o componente ao lado, clique em Set One Geometry e no Rhinocero selecione o terreno a ser analisado ou superfície e depois dê Enter. Então, no caso, eu poderia estar analisando esse terreno aqui, eu poderia estar analisando esse terreno aqui também, ou eu poderia estar analisando qualquer outro, mas eu quero analisar esse terreno aqui. Então, o que eu faço? Clico com o botão direito aqui em cima de terreno, selecionar uma geometria, Set One Geometry, e aqui dentro do Rhinoceros eu vou selecionar a superfície que eu quero analisar. Perfeito. Já tenho a superfície, já tenho todo o entorno. Agora a próxima etapa é a data de análise. Bom, eu quero analisar as horas de incidência solar para uma estação do ano, ou seja, eu quero para verão, do dia 21/12 até 20/3, eu quero para outono, para inverno, para primavera. O que eu quero? Eu quero só para um dia específico? Eu quero para o ano todo? Aqui a gente tem o ano todo, ó. Mês inicial, mês final, dia inicial, dia final, hora inicial, hora final. Caso você queira uma outra data, é você só mexer aqui, tá joia? De acordo com as estações do ano. Agora, além disso, eu tenho uma parte muito importante, que é o tamanho do grid do terreno. Esse valor ele vai definir o tamanho dos quadrados que irão dividir o terreno para análise solar. Então é como se esse terreno ele fosse dividido em vários quadrados, e em cada quadrado desse vai ser analisado quantas horas de sol que bate nesse quadrado. Então se eu tenho 2 aqui, significa que o meu terreno inteiro vai ser dividido em quadrados de 2 metros por 2 metros. É importante a gente usar um valor próximo à maior dimensão do terreno para começar, porque esse passo 4 trava o computador. Então, a gente pode colocar, por exemplo, 20 e depois a gente vai diminuindo esse valor. Para a gente ligar a simulação, a gente clica 2 vezes aqui em False para tornar verdadeiro. E aí eu falo, antes de ativar a simulação, salve seu arquivo, porque essa simulação pode travar o seu arquivo e você pode perder tudo. Então, salva aí e aperta aqui 2 vezes em cima do False. A gente vê que deu apenas deu 2 triângulos, né? Foi dividido em 2 triângulos, mas a gente também consegue diminuir esse valor, porque o grid aqui ficou muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou ocultar agora todo o meu terreno no entorno, tenho só o meu terreno aqui, vou voltar para a visão de topo, e agora eu vou diminuindo esse valor. 20 foi muito? Vamos tentar com 10. 10 ainda tá muito grande, vou colocar 2.
O 2 ele dá uma travada, mas ele vai pensar e vai responder. Tá vendo como os grids ficaram menorzinhos? Posso diminuir ainda se você quiser passar para 0.5, mas o computador já deu uma travada e é importante você observar se seu computador vai travar ou não. Se você acha que foi muito 0.5, talvez não vá até 0.5, vai só até 1 ou até 0.8. Olha como que o grid ficou bem menor, mas isso exige muito do seu computador. E aí, como que a gente consegue interpretar essas informações aqui? Aqui estão as horas. Quanto mais azul, menos horas. Quanto mais amarelo, mais horas. Ou seja, onde está mais amarelo, mais bate o sol direto. E onde está azul, menos bate o sol direto. Então, a gente consegue ver, eu vou de novo ativar a visualização do entorno. E aí, a gente sabe que aqui, ó, nessa área aqui, seria onde o ônibus passa, onde os carros passam. Então, ela tem uma maior incidência solar do que a área do Itamar, que é voltada para o RU, para a engenharia ali. Então, a gente consegue a gente consegue observar isso também. Você consegue fazer isso, então, como eu disse, né? Para o ano todo, igual eu fiz. Ou então, você consegue fazer para verão, outono, primavera, inverno, para um dia específico. Mas é importante você saber analisar esse dado. Então, por isso que é importante a gente analisar talvez só verão, às vezes só o inverno, às vezes só o outono e primavera, para a gente conseguir entender e conseguir manusear os dados que essa análise gera para a gente. Vou desligar minha simulação, vou ativar todo o meu entorno de novo, né? A visualização dele. Vou voltar aqui para a vista de perspectiva. E eu também posso fazer isso para outros terrenos. Então, se eu vim aqui no terreno, selecionar uma geometria e escolher essa aqui laranja, ele já selecionou. Eu vou colocar o grid aqui um pouco maior para não travar, tá? Coloquei aqui o grid maior. Posso colocar, então, só verão? Vamos lá, verão, o mês inicial é 12. Então, eu venho aqui, 12. O meu mês final é 3. O meu dia inicial, eu vou ver só apenas um dia de verão, o que é o dia que realmente começa o verão, que é o dia 21. Então, vai ser no dia 21, vai terminar também no dia 21, e minha hora inicial vai ser o dia todo. Eu poderia, por exemplo, aqui ver só amanhã, ver só à tarde, e eu vou ver o dia todo. Obviamente que meia-noite, 11 horas da noite, a gente não vai ter aí a incidência solar para Juiz de Fora, mas podem ter outros locais que estejam, tá? Depender de onde você vai pegar os arquivos climáticos. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, 5 horas da manhã e aqui 7 da noite, mas eu também posso deixar em 0,23. Então, vou ligar aqui minha simulação para a gente ver. Já ficou bem diferente. Vou de novo ocultar todo o entorno. Sempre é muito interessante fazer isso, tá, gente? Ocultar o entorno, mostrar o entorno. Aqui a gente vê que o meu próprio terreno está atrapalhando. Então é só eu clicar em cima e também ocultar ele. Não tem problema algum. Então a gente também consegue observar aqui as horas apenas para o verão. A gente vê que onde está em amarelo, então, tem uma maior incidência solar. E onde está em azul, a gente tem uma menor incidência solar. Vou desligar de novo a minha simulação. Vou ativar todo o meu entorno para a gente visualizar ele. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que a gente também consegue fazer, que a gente tem uma rosa dos ventos. Isso é muito importante. A gente também pode escolher se a gente quer a rosa dos ventos, por exemplo, só para amanhã, só para tarde, só para o inverno, só para o verão. Porque a depender do projeto que a gente está fazendo, o nosso projeto funciona só na parte da manhã, só na parte da tarde. Pode ser algo itinerante que só vai funcionar durante o inverno ou só durante os equinócios. Então você também consegue movimentar aqui e escolher como que você quer. Então eu vou escolher o ano todo e eu consigo ativar as minhas rosas dos ventos. Só que a minha rosa dos ventos vai aparecer em todos os pontos que a gente colocou na carta solar. Então é importante a gente só deixar um ponto. E esse ponto a gente consegue locomover, mexer nele, né? Então eu vou chegar ele aqui mais pro lado. Vou entrar na visão de topo. Bom, a gente tem aqui então a rosa dos ventos para Juiz de Fora. Mais uma vez também a gente também consegue alterar a cor dela para a cor que a gente quiser colocar. E aí a gente também precisa entender esses dados, não é só criar ela, né? Mas a gente tem todos os dados. A gente consegue ver a maior frequência, a maior velocidade e por aí vai.
Bom, gente, e é assim que vocês conseguem utilizar, então, toda essa ferramenta que eu criei. Espero que seja de bom proveito para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, que eu vou estar à disposição para ajudar vocês.